O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se alguns saduceus que negam a ressurreição e interrogaram a Jesus: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim, os 7, todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam. Moisés também os indicou na passagem da sarça, quando a chama o Senhor Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar. Queridos irmãos e irmãs, a gente une o tempo da vida ao tempo de Deus. Isso chama-se na Bíblia tempo especial, tempo de graça, Kairos. Veja, o Evangelho hoje está nos apontando para aquilo que há de mais profundo na nossa vida. A vida não morre. A morte não é a última palavra, é a penúltima, mas não é a última. E se a morte gerou muito medo no mundo, e o medo gera violência, a palavra de Jesus traz conforto e esperança. Deus não é um Deus dos mortos, mas dos vivos. Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E a ressurreição é uma nova página na história da humanidade, porque ela faz com que a gente volte a acreditar na vida, a sentir a alegria de existir, a vibrar por sermos alguém neste mundo. E o mais bonito da nossa fé, e é isso que a gente chama de tradição, é como traduzir isso. Às vezes é intraduzível. Veja que Jesus usa metáfora para falar da ressurreição. Ele usa até a ideia do anjo, né? Seremos como anjos, porque como compreender que Deus será tudo em todos? Que nós viveremos de uma forma que superaremos todo o mal. E se a gente imagina isso no dia a dia, é tão importante, porque quem é que quer ter uma vida falida? Quem é que quer viver uma vida frustrada? Deixa eu falar de ressurreição, gente, é traduzir o melhor que existe em nós. E por isso surge a palavra tradição. O Pai entrega o melhor que Ele tem para nós, o Seu Filho.
Mas não só entrega Jesus histórico, né? 2000 anos atrás. Junto com Jesus, ele dá mais um presente, que é ele mesmo, no seu espírito, para animar essa tradição. Tradição, então, exige a tradução. É preciso que os cristãos hoje atualizem a palavra da fé, traduzam a palavra da fé. Esse exercício bonito, né, de tentar compreender o outro, isso exige então paciência, compreensão, escuta. Ninguém vem a esse mundo sem um trilho. Antes da gente chegar aqui já existia uma cultura, uma língua, um povo. Então, se a gente é passageiro neste mundo, a gente não é passageiro isolado. A gente é passageiro junto com tantos outros irmãos. E daí a gente então acolhe ou nega. Jesus mostra que acolhendo é melhor. Porque acolhendo a gente dá vida a tudo que a gente recebe, né? E o que a gente está recebendo de Deus? O Filho e o Espírito. Essa é a maior de todas as tradições. O Pai entrega a si mesmo no seu Filho e no seu Espírito. Isso aí se torna um rio de água viva na história da igreja. Domingo aqui da nossa festa, a gente dedica de forma especial a São Benedito. Ontem, nosso olhar se voltou para a mãe de Jesus, nossa mãe, o Padre Denner chamava, né? No sentido do nosso povo de falar mamãe, minha mãe, né? Os espanhóis chamam de la madrecita. Os italianos chamam la madonnina, ou la madonna, né? Os franceses são mais Notre Dame, daí a nossa cultura, Nossa Senhora, né? Mas Nossa Senhora é um pouco afastado. É bonito quando a gente canta, né? Mãezinha do céu, eu não sei rezar. São gestos que estão na nossa tradição. Mãe. Até o palatal é diferente. Significa ternura, bondade, né? Veja quando a gente fala papai, é mais seco, mais duro. Palatal força. Agora mamãe, né? Se a cuiabana fica mais fácil, né? Mamãe. Então foi bonito o Padre falar ontem, né? Da fé de São Felipe Neri, que chamava minha mãezinha. O português abreviou. Ma é minha mãe. Minha mãe. Né? E a gente fala isso no cotidiano para as nossas mães. Então, o Padre nos ajudou a ver isso. Quando a gente fala São Benedito, a gente não pode enxergar somente o santo que está aqui. O santo, ele representa algo bonito. Jesus falou assim, não se pode colocar a luz debaixo da mesa. A luz tem que brilhar. E aí ele disse para os seus discípulos, façam com que brilhe a vossa luz, para que os homens, ao verem vossa luz, glorifiquem o Pai que está no céu. Então, o que é um santo? O santo é alguém que chama a atenção para Deus. É alguém que nunca pensou em ser santo. Ele não achava, São Benedito, qualquer santo, nunca pensou que ele era santo. Primeiro porque o que caracteriza um santo é a humildade. O santo sempre se sente mais pecador do que qualquer pessoa, né? A gente se justifica, a gente tenta, né, não aceitar, a gente às vezes é orgulhoso. O santo é muito humilde, se sente o pior para que manifeste nele o melhor. E a gente sabe que São Benedito é franciscano. Por ser franciscano, ele recebeu toda uma dose da espiritualidade de São Francisco. São Francisco dizia, tu és o meu tudo, eu sou o teu nada. Então a grandeza de Francisco de Assis, por exemplo, estava em se deixar moldar por Deus em tudo. E quanto menos ele tivesse dele, mais Deus manifestaria. Então hoje, quando a gente olha para São Benedito, a gente vê uma tradição que passou pelo menos 5 séculos, 1500 e pouco que ele viveu. Nós já estamos no ano 2019. Então, 500 anos aí de uma tradição em que um homem aprendeu a traduzir o tesouro do
do céu. Veja que eu estou falando tradição, tradução, tá? Para a gente entender a riqueza que a gente vive no dia a dia. E é tão bonito quando a gente caminha nas bandeiras e vai visitando as famílias, as casas. Existem dois movimentos que com o estudo a gente vê, né? É o movimento que desce do céu e segue para frente. O que isso está dizendo para nós? A vida é uma bênção e tem que andar para frente. Na tradição dos santos, nunca se volta para trás. Eu aprendi isso com o Manezinho. O santo não volta. Se você não acolheu naquele dia, esquece. A bandeira só anda para frente. Outro ano vai ter outra graça, mas aquele ano... E o que Santo Agostinho fala? A graça que passa não volta mais. Vai vir outras, mas aquela que passou... Por isso, então, a sensibilidade de estar atento à passagem de Deus, né? Deixa o Santo estar lembrando para nós, o movimento vem de Deus e leva para frente. Gente, o que isso leva para nós, no mundo de hoje tão triste, né? Depressivo? Olha para frente. Não desista do futuro. Mas eu errei. Esquece o passado não pode te definir. Olha para a graça de Deus que vem do alto e que nos conduz para frente. São Paulo hoje fala, né? Que a graça de Cristo oriente os nossos corações e direcione o nosso espírito para Deus. Então esse movimento eu achei muito bonito. Descendo do alto, o Danezinho que me ajudou a traduzir, né? E vai para frente, não volta, né? Assim é o movimento da graça. Quem quer entrar na graça de Cristo, que traduziu para nós a riqueza do céu, tem que olhar para o melhor, tem que olhar para aquilo que ajuda, tem que olhar para aquilo que nos faz acreditar no mundo melhor. Veja que do lado de Jesus, né, tinha um ladrão, era bandido, assassino, provavelmente, e virou o primeiro santo da história da igreja. Eu sempre me perguntei, por que esse cara aí virou santo, né? São Dimas. Primeiro porque foi humilde. Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Mas mais do que isso, para ver manifestar a glória de Deus, né? A riqueza de Cristo é salvar a todos. São Paulo diz assim, para que Deus, ele diz, Deus quer que todos se salvem. Então que existe uma vontade universal salvífica, um querer divino salvífico de todos. Então a tradição é nisso. Uma tradição é saber olhar a vida com os olhos de alguém. Isso é tradição. Eu quero olhar a vida a partir dos olhos de alguém. Por exemplo, a maioria de nós olhamos a vida, por mais que não aceitemos, a partir dos padrões mentais dos nossos pais. Uns ficam com raiva, né? Quer fazer diferente e imita igualzinho. Repete às vezes os mesmos erros, cai nas mesmas armadilhas, porque querer fazer diferente demais funciona não. Então a gente tem que acolher a força da vida que vem dos pais e homenagear os pais com o melhor que os pais nos deram. Isso a Bíblia chama de quê? Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe significa eu acolho a bênção de existir. Eu acolho o dom de existir. Ontem eu estava vendo um vídeo que eu achei muito bonito, uma mulher falava sobre gratidão, eu achei tão bacana. E ela diz, eu vou lá na minha igreja para agradecer. Não, ela falou, lá você vai para rezar. Mas eu fiz uma coisa tal. Não, isso aí é troca. Gratidão é uma forma de viver, uma forma de olhar o mundo. Tradição também é isso. Tradição é uma maneira de olhar o mundo. Agora, Jesus ensinou-nos a ver o mundo com os olhos de Deus. E os santos foram esses homens que de alguma maneira traduzem para nós um modo de ver o mundo a partir de Deus. Por isso essa tradição ela é tão rica, tão grande, né? E entrou na nossa Cuiabania, né? Esse território aqui mágico. Onde eu falava da memória do saudoso, memorável senhor chamado Aeci Tocantins, né? Alguns não conhecem, tem um ginásio em homenagem a ele. Doutor Aeci, conheci ele ainda padre Jovinho, e ele vinha lá e falava assim, meu senhor, posso me confessar com você?
Eu falava, doutora Aicine, pode me chamar de você. E ele tinha um carinho muito grande pelos padres, amigo do Dom Bonifácio. E doutora Aicine, ele falava que a Cuiabania não é um lugar. A Cuiabania é um estado de alma. Uma maneira de hermanar alegria, bondade, acolhida, hospitalidade. Isso é cultura, isso é tradição, né? Eu lembro que, por que eu estou falando isso? Para lembrar uma frase agora que eu lembrei do Dom Pelé. Dom Pelé, acho que até morreu, né? Dom Zumbi, acho que ele morreu ano passado. Eu conheci ele lá numa missa de São Benedito, na Igreja do Rosário, Igreja dos Negros. E Dom Pelé, Dom Zumbi, como ele era chamado, ele um dia falou uma coisa que eu achei tão bonita, depois você vai pesquisar, você vai vendo que é verdade. Ele falou: o Brasil é uma riqueza tão grande que uniu 3 raças. E essa raça está dentro da gente. E aí ele traduziu isso de uma forma muito bonita. Ele falou assim, ó: com os portugueses, nós aprendemos a dureza do trabalho. Né? O europeu, ele é trabalhador mesmo. O europeu é aquele cara que trabalha duro, né? Mas são duros. Até lá no Rio Grande do Sul, né? O português é chamado de pele dura, pelo duro. Mas eles são duros mesmo. Então, tinha essa dureza de trabalhar, de ir para esse matão que existia aqui no Brasil. Aí ele diz assim: isso é importante, porque isso aí deu a têmpera do povo brasileiro. Depois o índio, ele fala, o índio trouxe a coisa mais gostosa do mundo, o cafuné. Aquele de fazer assim um carinho, né, no cabelo. A gente pensa assim, isso aí não é mundial, antropológico? É antropológico, mas não é mundial. É do índio. Eu lembro que lá na Itália, quando eu morei lá, o europeu tem uma mania de beijar, o italiano beija só o rosto, assim, mas acabou. E eu tinha mania de abraçar, né? E aí o padre um dia falou assim: mas tu és um urso? Para com isso. Então é o que a gente vê, né? O afeto, uma coisa própria do indígena, né? O cafuné, o carinho, isso é nosso, faz parte da gente. E é bom desenvolver isso. E aí Dom Pelé falou: e o negro trouxe a alegria do gingado, do samba, da festa. E ele fala: não é porque vocês são branquinhos, quando você vai numa festa e tal, com um atabaquezinho, né? Você vê lá o branquinho fazendo assim com o pezinho. Então ele vai traduzindo, gente, a maneira nossa de ser. 3 dimensões profundas, né? A alegria do negro, que contagia o mundo, o cafuné carinhoso do índio e o trabalho do europeu. Então, o Brasil é isso, essa mistura profunda. E doutora Aicine falava isso de Cuiabá. Cuiabá não é um lugar. Cuiabá é um estado, é uma forma de ser no mundo. E isso aí, gente, está traduzido na devoção a Benedito. A gente vai visitando as casas, né? Ricos, pobres, brancos, negros. A gente vê quanto é essa oração de hoje, que eu rezei de São Benedito, é tão ecumênica, né? Todas as raças, línguas, povos. Encontre, através de Benedito, a expressão do amor de Deus. Então Benedito, ele consegue traduzir isso, né? Eu fui nas casas e aí você vê lá no pequeno altar da família, né? Aqui se chama nicho. No nicho, a pequena imagem de amor a São Benedito. Tem pessoas que colocam café, tem pessoas que colocam alimento, né? Tudo para traduzir a generosidade do santo, a fartura, a bonança e, sobretudo, a tradução do amor. Então, o que significa essa tradição? São Benedito traduz para nós a tradição de Jesus que ele recebeu na generosidade divina, na bondade, na vontade de ser melhor. O sentido bonito, né, de ser hospitaleiro com o outro. Que nossa casa nunca falte lugar para o outro. A principal casa, a gente sabe, é o coração. Aqui deve caber muita gente, né? Minha mãe falava assim: coração de mãe sempre cabe mais um.
Então, São Benedito ensina a nossa tradição a cultivar esse coração que acolhe todo mundo, todos, sem discriminação de credo, de raça, de língua, sem preconceito, né? Ele é um santo negro. Eu lembro quando o padre Luigi chegou aqui, italiano, trabalhava no São Gonçalo do Porto, eu trabalhei com ele, e ele ficava intrigado, porque ele não conhecia a história de São Benedito. Aí quando ele soube que São Benedito era italiano, porque ele viveu no sul da Itália, em Sicília, aí que ele ficou mais intrigado, porque aí ele quis estudar. Ele falou, eu nem sabia que existia esse tal de São Benedito lá na Itália. E ele é italiano, vive na Sicília, né? Foi criado por pais que adotaram ele depois, virou franciscano. E aí o padre Luigi começou a ter um carinho especial. Então ele fazia peregrinação para a Itália com o pessoal, mas ele falava, nós vamos visitar a casa onde viveu São Benedito, porque é o santo de vocês aqui. Então veja que às vezes uma pessoa europeia, ela dá mais valor a nós do que nós mesmos. A gente quer ir na Itália para ver São Francisco, é bom. A gente quer ir na Itália para ver, às vezes, né, outro santo que é importante. Mas a gente esquece que esse santo aqui, gente, cultivou tudo aquilo que a gente expressa na nossa alegria de viver. A gente faz comparação quando a gente muda, porque a gente vê bem isso, né? Quando você vai numa casa de um europeu, eles servem com alegria, né? Mas é tudo aquilo bem frugal mesmo, bem modesto, é uma carne, é uma coisa muito, né? A gente é nos outros seminários. Quando você vai lá no Pio Brasileiro, que é a nossa casa, a comida é em abundância. Aí eu fui ver aqui, festa de santo não pode faltar comida, tem que ser em abundância. Tem que ser em fartura. Quanta fartura tem nas nossas casas? A gente perde, né? É errado. Mas quanta fartura tem na nossa casa? A maior dificuldade que o povo brasileiro tem. Mas a gente preza esse valor. Isso, gente, então é cultura. É agradecer a Deus, porque a gente não pode ficar cainha, né? Cainha é uma expressão nossa, né? Aquela pessoa mão de vaca, aquela pessoa que não partilha. Isso é feio. Então, São Benedito está chamando-nos a edificar o reino de Deus, acreditando que esse mundo passa, que vale a ressurreição. Quem faz bem ao pobre, empresta a Deus, e Deus paga com generosidade. Olha a primeira leitura. Se não houvesse ressurreição, os irmãos macabeus não estariam dando a vida para salvar a tradição de Israel. E Jesus vai reconfirmar essa fé e vai dizer, Deus não é dos mortos, mas dos vivos. Se existe ressurreição, vamos aprender a ver a vida com generosidade. Há mais alegria em quem sabe dar do que só quem recebe. São Benedito expressou isso na sua vida, né? Pegava o que sobrava ali da comida dos franciscanos, que tinha abundância lá dentro, para levar para os pobres. E é isso aí que marcou a tradição da generosidade. Dê para quem precisa, e Deus vai dar sempre em abundância e não vai deixar faltar nada. Essa é a tradição que a gente precisa traduzir no nosso dia a dia, né? Não há segredo para muita coisa. Há somente uma forma de vontade, né? Temos que ter a vontade de fazer o bem sem olhar aqui. E fazendo o bem, Deus vai entrando na história. Deus vai se encarnando na nossa vida, né? O centro da nossa fé é a encarnação de Deus na história. Se Deus não se encarnasse, nós não estaríamos aqui. E a nossa fé tem que se traduzir nessa encarnação. Amar como Jesus amou. Para que vendo nossas boas obras, o homem glorifique a Deus. Esse homem foi simples. Fez boas obras. E as obras dele vêm até hoje na vida do povo cuiabano. A tradição de acolher, de ser hospitaleiro, de ser generoso, de dar o melhor de si, né? Que isso não morra na nossa tradição. E quem vem de fora, como diz o doutor Aicim, sinta-se acolhido por esse espírito bonito, gostoso, de irmanar a fraternidade universal que temos aqui nessa terra generosa e bondosa com tanta gente que vem de fora. Amém?
Viva São Benedito! Viva Nossa Senhora da Guia! E viva vocês, povo de Deus! Amém!